abrir anemias, infecções, hemorragias, inflamações, atrofias, lesões, perturbações sanguíneas, linfáticas, endócrinas e nervosas, segundo as oscilações positivas, negativas ou neutras produzidas pelo pêndulo de radiestesia. Bastava-me colocar a mecha de cabelos diante dos frascos de medicamentos, e o pêndulo indicava o produto mais sintônico e terapêutico para a cobertura da vitalidade e correção orgânica do enfermo. Fim da nota. Capítulo 10. O mal-olhado. Pergunta: há fundamento no fato de certas pessoas serem portadoras do mal-olhado? Ramatiz: o mal-olhado é um acontecimento bastante comum em certas regiões da Europa, cujas criaturas de instintos muito primitivos e vingativos assemelham-se a verdadeiros geradores de maus fluidos. Pergunta: há diferença entre as pessoas que têm jetaduras de mal-olhado? Ramatiz: em ambos os casos, o fenômeno é o mesmo. Jetatura é palavra derivada do latim jectitare, significando lançar, mas sinonimiza feitiço ou má influência que certas pessoas exercem sobre as outras por meio do olhar. Antigamente era fenômeno muito temido entre o povo grego e italiano. Pergunta: qual é o fundamento do mal-olhado? Ramatiz: e consequente da projeção do raio vermelho de natureza primária e penetrante, o qual resulta principalmente do acúmulo de fluidos nocivos em torno da região ocular de certas criaturas. É uma condensação mórbida, que se acentua na área da visão perispiritual, produzindo uma carga tão aniquilante ou ofensiva, conforme seja o potencial e o tempo de fluidos enfermiços acumulados. Pergunta: poderias exemplificar-nos a respeito do potencial e do efeito do mal-olhado? Ramatiz: sabe-se que os insetos e répteis venenosos se tornam inofensivos, depois de terem despejado a sua carga tóxica sobre alguma vítima, pois a virulência da picada também depende da quantidade do veneno acumulado no momento da ação agressiva. Daí, o fato de nada acontecer a algumas pessoas mordidas por cobras e aranhas venenosas, enquanto outras sucumbem fatalmente sob a picada dos mesmos répteis. Mas o fato explica-se facilmente, pois enquanto as primeiras foram atingidas por diminuta cota de veneno dos répteis, as segundas tiveram a infelicidade de sofrer o impacto de uma carga tóxica vigorosa. Isso acontece com as pessoas portadoras de mal-olhado cujo efeito ofensivo também depende da maior ou menor quantidade de fluido nocivo, que elas retêm no olhar no momento da descarga maléfica. O mal-olhado parece coisa lendária, supersticiosa e crendice, porque o seu poder ofensivo, capaz de liquidar plantas, flores, aves ou animais de pequeno porte, só é positivo quando na sua projeção coincide de extravasar a máxima carga do fluido pernicioso. Considerando-se que uma ninhada de pintos, uma planta de bela florescência ou um pássaro delicado podem extinguir-se tanto por efeito do mal-olhado, como consequente de acontecimentos comuns, então é muito difícil saber-se quando é realmente o mal-olhado. Sem dúvida, as pessoas cépticas e de mentalidade científica são capazes de alinhar diversas conjecturas para justificar o acontecimento desairoso e inesperado do mal-olhado. A planta tão florescente pode extinguir-se por falta de adubo adequado ou pela ofensiva de insetos venenosos. O pássaro teria sido vítima de uma enfermidade desconhecida e os pintainhos, frágeis e desamparados, morrem tão facilmente. Nota: considerações do Dr. Norberto R. Kepp, psicanalista da Clínica do Aparelho Digestivo, serviço do professor Edmundo Vasconcelos, do Hospital de Clínicas, da Universidade de São Paulo, ao comentar a introdução da obra Fenômeno Psi e Psiquiatria, do famoso parapsicologista J. B. Heine, quando criança. Determinada senhora, que nos visitava, cada vez que cobiçava uma flor, uma planta de pequeno porte, ou mesmo uma ave, depois de alguns dias a planta secava e o pássaro morria. Tínhamos uma trepadeira com tronco respeitável, pela idade. Pois bem,
Essa mulher conseguiu liquidá-la num simples olhar. Quando percebemos a sua maléfica influência, não a deixávamos mais ultrapassar a porta da sala. Fim da nota. Pergunta: o mal-olhado é uma condição mórbida permanente na criatura ou também pode surgir acidentalmente? Ramatiz: também pode surgir de modo acidental, em certas pessoas fortemente invejosas ou enciumadas, que se encolerizam com facilidade. Elas geram uma carga fluídica perniciosa, que por lei de equilíbrio vibratório precisa ser descarregada, sobre algo que atrai a atenção ou desperte uma impressão violenta. Ademais, em face do primarismo espiritual da humanidade terrícola, é muito comum o intercâmbio de petardos fluídicos lançados dos olhos e gerados pelo ódio, ciúme, inveja ou vingança. O homem é uma poderosa usina viva e criadora quando sintoniza-se à frequência angélica, mas destrói e infelicita, quando nivela-se às faixas diabólicas da vida inferior. Pergunta: gostaríamos de conhecer melhor a ação e o processo do mal-olhado. Ramatiz: a mente humana é uma estação emissora. Na pessoa estigmatizada pelo mal-olhado, a substância mental excita-se facilmente, quando sob a força de algum desejo veemente, emoção violenta ou sentimento incontrolável. Os fluidos constritivos, em circuito magnético, descarregam-se sobre os objetos, vegetais, aves, animais ou seres humanos. Sob o impulso detonador da mente, essa descarga fluídica ou jato maléfico atinge o campo etereomagnético dos objetos ou seres, e ali adere, penetrando, pouco a pouco, na sua constituição física. Sabe-se que certas crianças alvoroçam os vermes intestinais e adoecem quando são frustradas por algum desejo veemente de guloseimas, brinquedos ou mesmo caprichos excêntricos. Isso prova que um capricho ou desejo ardente nutrido por forte emoção também pode produzir e lançar impactos fluídicos daninhos sobre a própria criatura, a ponto de desarmonizar o equilíbrio vital das coletividades microbianas responsáveis pela organização carnal. É óbvio que uma carga fluídica violenta lançada sobre outros seres delicados, como aves, pássaros, animais de pequeno porte ou crianças tenras, ainda pode causar perturbações mais graves, se, além de sua natureza agressiva, ainda conduzir às emanações mentais de ódio, raiva, inveja ou ciúme. Conforme seja a quantidade de fluidos nocivos que se acumulam à altura da região visual das pessoas de mal-olhado, disso também resulta o grau de intoxicação magnética fluídica onde incide. A carga maciça do raio vermelho projetado do mal-olhado, reveste-se do energismo mental, astral e etéreo do seu portador, e na sua descarga afeta o duplo etérico de aves, plantas ou seres, ali incorporando o fluido danoso e produzindo os efeitos letárgicos opressivos, desarmônicos e até destrutivos. Nota do médium: Rasputin chegava a intoxicar certas pessoas pela simples projeção do seu olhar diabólico, enquanto Jesus despertava as forças criativas nos enfermos e aleijados, através do energismo vitalizante dos seus olhos. Em criança, assisti a um indivíduo firmar o seu olhar daninho sobre um pardal, e o pássaro infeliz caiu do arvoredo estrebuchando. 3 dias depois, o piro movia-se aos arrastos pelo terreiro e morria sob estranhos tremores, enquanto os entendidos diziam que ele fora morto de melancolia, devido ao mal-olhado. Fim da nota. Pergunta: o mal-olhado é sempre consequência de uma pessoa maldosa? Ramatiz: o mal-olhado, já explicamos, também pode originar-se acidentalmente de estados de espírito censuráveis, como ambição, inveja, e ciúme, despeito, ira, cobiça ou vingança, projetando fluidos ruinosos. Mas há pessoas de bons sentimentos portadoras do mal-olhado, que sofrem crucialmente por causa das mortificações e prejuízos ou males involuntários semeados na vida do próximo. Basta, às vezes, expressar o desejo muitíssimo natural de possuir uma planta, ave ou animal, que outros possuem,
para que a carga fluídica acumulada no olhar se despeje sobre tais coisas ou seres, produzindo efeitos nefastos, como doença, melancolia e até a morte. Nota do médium: quando eu era noivo de minha atual esposa, frequentava a casa de meu sogro, um senhor libanês, homem humilde e serviçal, e que muitas vezes vi com lágrimas nos olhos, porque sabia-se portador do mal-olhado. Meu sogro, de origem italiana, homem despachado, certo dia, num ímpeto amistoso, apanhou seu amigo pelo braço e levando até junto de um majestoso peru que havia adquirido para a festividade de Natal, disse-lhe: Turco, dizem que você tem olho ruim. Pois então descarregue essa ruindade boba nesse bicho, e veja como tudo isso é besteira. Fim da nota. Pergunta: por que as pessoas de bons sentimentos também podem ser portadoras do estigma do mal-olhado? Ramatiz: infelizmente, conforme preceitua a lei kármica, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Em consequência, mesmo depois de nortearmos a agulha de nossa vida espiritual para o norte do Cristo, ainda temos de colher os frutos ruins da sementeira imprudente do pretérito. Embora a criatura viva atualmente uma conduta sadia e benfeitora, nem por isso ela fica livre dos efeitos daninhos que resultam dos seus desatinos pregressos. A criança, que por traquinagem ou rebeldia espalha o lixo no jardim ou nas calçadas, é obrigada a recolhê-lo novamente, embora prontifique-se a jamais cometer tal desatino. Quem transforma o seu lar num salão de festas sob a prodigalidade alcoólica, depois terá de limpar o assoalho, os móveis e tapetes, mesmo que deplore a sua imprudência. O homem que, num momento de cólera, envenenou a cisterna de água pura, mesmo depois de arrependido terá de esgotá-la completamente para mitigar a sede. O espírito que em vidas anteriores serviu-se indiscriminadamente de energias subvertidas para semear prejuízos e dores alheias, a fim de usufruir egoisticamente os bens prematuros, mesmo depois de convertido ao bem, ainda sofre os efeitos dos seus atos ruinosos. A lei kármica não atua como processo punitivo das ações irregulares e pecaminosas do espírito, mas apenas determina o ônus a cada um segundo as suas obras. Pergunta: mas conhecemos criaturas tão magnânimas e santificadas, que achamos um verdadeiro sacrilégio acharem-nas portadoras de mal-olhado. Ramatiz: ainda não transitam pela superfície da terra inocentes, santos ou corações puros, injustamente estigmatizados com mal-olhado, câncer ou enfeitiçamento. Malgrado a surpresa das pessoas que nada encontram de nódoa ou culpa nessas almas boníssimas e aparentemente injustiçadas, elas colhem os frutos podres das ruins sementes lançadas no passado. Mesmo devotando seu bem, elas podem ser portadoras do mal-olhado, cujo fluido pernicioso ainda é o residual sobejado das existências anteriores. Sem dúvida, elas sofrem e mortificam-se, curtindo remorsos pelos prejuízos que semeiam involuntariamente, devido ao prolongamento da ação e da carga maléfica estigmatizada nas atividades de outrora. Elas percebem o temor alheio à sua amizade e suportam os mais cruéis vezames das criaturas primitivas, pois são alvo de práticas supersticiosas e conjuros hostis contra o seu olho ruim. Nota do médium: quando menino, presenciei um acontecimento trágico a que somente agora dou o devido apreço. Defronte de minha moradia viera morar uma senhora procedente de Pernambuco, simpática e bastante serviçal para com os vizinhos. Mas alguns meses depois corri a notícia de que ela possuía mal-olhado, provocando na vizinhança as mais descontroladas reações e temores. Dali por diante, a infeliz senhora foi responsabilizada por toda a espécie de doenças, desentendimentos caseiros, morte de aves, quebranto de crianças e prejuízos nas plantações. Quando ela aparecia à janela, os vizinhos persignavam-se ostensivamente, faziam esconjuros e figas, inclusive algumas mandingas à sua porta, a fim de ela mudar-se. Finalmente, certo dia estourou a notícia trágica,
ela suicidara-se com soda cáustica, desesperada pelo sofrimento de tão estranho estigma. Fim da nota. Pergunta: e que poderiam fazer tais pessoas para diminuir ou neutralizar os efeitos danosos do próprio mal-olhado? Ramatiz: só a continuidade de uma vida regrada, amorosa e sacrificial ao próximo poderá reduzir no ser um estigma tão infeliz. O fluido mal do passado, acumulado na região perispiritual adjacente à visão humana, lembra o fenômeno da água suja da cisterna, a qual deve ser esgotada incessantemente para surgir a água limpa. No caso do mal-olhado só há duas coisas a fazer: a criatura libertar maior cota de luz interior pela renúncia, pelo amor e perdão incondicional a todas as ofensas do mundo, ou descarregar o fluido do seu mal-olhado em algum objeto que sirva propositadamente para um despejo preventivo. Aliás, a carga maligna do mal-olhado se enfraquece pelo seu esgotamento natural ou então purifica-se pelo sofrimento. Pergunta: o mal-olhado também pode afetar as crianças? Ramatiz: a projeção do mal-olhado nas crianças causa o quebranto, uma prostração, fraqueza ao suposto resultado mórbido, conforme diz o dicionário comum. O povo pressente que se trata de uma carga fluídica, pois quando uma pessoa boceja é costume dizer-se que ela está com quebranto. Em nossa esfera espiritual o quebranto é conhecido por anemia etérica, pois o duplo etérico, o veículo intermediário entre o perispírito e o corpo físico, é que recebe o impacto fluídico do mal-olhado ou do enfeitiçamento, sofrendo a desvitalização local. Há criaturas que produzem o quebranto devido à inveja, ciúme ou frustração pela criança alheia, a qual é mais robusta, inteligente ou esperta do que seus filhos. Devido à sua inconformação e infelicidade, mães e pais de crianças aleijadas ou retardadas podem produzir e lançar fluidos mórbidos contra os filhos alheios sádios. Pergunta: no entanto, causa-nos espécie a existência desse poder maléfico, e que nos olhos humanos causa prejuízos ao próximo? Ramatiz: o poder benéfico ou maléfico do espírito humano age por meio dos pensamentos e pelo corpo astral através dos sentimentos e emoções. É nos olhos que se acumula, particularmente, o bom ou o mau fluido mental, e que resulta a cada momento das boas ou más ações de nossa alma. Mesmo os poetas e literatos do mundo já gastaram toneladas de tinta para dizer que os olhos são o espelho da alma. Através deles projetam-se todos os matizes dos sentimentos e pensamentos das criaturas. Por isso, a literatura romântica tradicional atribui aos seus personagens olhos felinos, argutos, cobiçosos, balsâmicos, frios, amorosos, amargurados, cruéis e astuciosos, e outras dezenas de definições pitorescas, buscando identificar a multiplicidade de sentimentos e pensamentos do espírito nas suas relações íntimas com o mundo exterior. O fluido elaborado e potencializado no âmago do ser traz a sua marca ou característica pessoal, e quando flui pelo olhar, é energia que vitaliza, conforta e anima o próximo, ou então, a força que debilita, arruína e desanima. O olhar misterioso e hipnótico do mago imporá sua vontade criadora nas almas mais débeis é um símbolo tradicional de forças existentes nos olhos, é a revelação da vivência íntima do espírito. O quebranto, portanto, resulta do impacto mental e astralino fluídico lançado pelos olhos de alguém, sendo tão mórbido ou inofensivo, conforme seja o potencial e a natureza psíquica do seu autor. Pergunta: existe algum poder na fitinha ou figa vermelha, comumente colocadas no pescoço das crianças, junto de certas flores, aves, animais ou gaiolas de passarinhos? Ramatiz: lembramos-vos, novamente, que os semelhantes atraem os semelhantes, pelo qual motivo a fita, figa ou qualquer outro objeto de cor vermelha tem por função absorver a cota nociva das pessoas de mal-olhado. De acordo com os princípios da cromosofia, ciência da cor, o vermelho é a tonalidade de intensa vibração no plano físico,
que cita e destaca-se sobre qualquer outra cor e vos chama a atenção. Girando rapidamente um ramalhete de flores selecionadas entre todas as cores existentes, nesse rodopio colorido, sempre atrairá a atenção dos vossos olhos, principalmente a espécie de cor vermelha. O sangue, linfa da vida, é caldeado no vermelho, pois o vermelho é realmente uma cor primária, física e excitante. Os clarividentes podem confirmar-vos que no mundo astraliano, inferior, tudo que é vigoroso, hostil, impressionante, explosivo e dominante é de cor vermelha, no simbolismo flamejante do fogo no tom encarnado das paixões primárias. Os espíritos desencarnados sensuais e escravos das paixões violentas do mundo carnal mostram-se com as auras de um vermelho escuro e fumoso. Todos os tons vermelhos brilhantes e afogueados, obscuros e ostensivos, revelam as nuances de paixões primitivas. Nas corridas de touros, o vermelho é a tonalidade preferida para excitar os animais e torná-los descontrolados de raiva. A cor vermelha fixa-se com facilidade na retina humana e influi fortemente no ser humano, sendo preferida entre os selvagens e nas fantasias de carnaval. Algo mórbido e hipnótico surge dessa cor, devido à predominância de suas vibrações vigorosas em qualquer plano adjacente à Terra. Sob a nossa visão espiritual, temos visto que a própria nota musical primária Dó é profundamente vermelha, dominando fortemente sobre as demais notas na execução de peças musicais. O mal-olhado é descarregado rapidamente pelas pessoas na primeira pousada de olhos sobre objetos ou seres que mais os impressionam. Por isso, as fitas ou objetos vermelhos colocados no curso desse olhar condensam e absorvem imediatamente a carga tóxica fluídica no seu duplo etéreo, livrando de ação nefasta coisas e seres mais preciosos. Pergunta: por que os recém-nascidos ou as crianças de tenra idade são alvo mais comum desse quebranto? Seria justa essa vulnerabilidade, tratando-se de criaturas que mal despertam para a vida física? Ramatiz: a criança é o corpo físico do espírito que renasce na matéria para recuperar-se dos débitos das vidas anteriores, cujo credor é o próprio planeta onde habita. Todavia, tratando-se de espírito já onerado karmicamente pelos desacertos espirituais no pretérito, embora a criança, já nasce vulnerável às hostilidades do meio físico. Algumas crianças nascem marcadas pelo estigma das doenças congênitas, outras, desde o berço, são assediadas implacavelmente por velhos adversários de existências anteriores e vítimas das cargas fluídicas malignas do mundo. Dificilmente elas conseguem opor defesa eficiente ao quebranto que se produz pelas cargas do mal-olhado, assim como a planta tenra verga sob o impacto do vento gélido. A criança, sob o impacto do mal-olhado, abate-se e empalidece, num estado de anorexia e fica prostrada, algo desligado da vida física. A medicina comum emprega os recursos tradicionais da vitaminoterapia, para restabelecer o equilíbrio na vida da criança com quebranto, mas é impotente para eliminar o mal que é de origem etéreo-astral. Em tal caso, só o benzimento confiante de boa vontade, ministrado por criaturas entendidas, constitui-se na melhor terapêutica pela renovação de bons fluidos. Pergunta: quais seriam os recursos mais eficientes para protegermos a criança em sua fase tão delicada? Ramatiz: até os 7 anos de idade a criança é amparada pelo espírito do técnico que lhe preside a reencarnação, e que a vigia até a glândula timo ultimar a sua função fisiológica. A tradição católica chama de anjo da guarda essa figura protetora, e a terminologia espírita ensina que é o guia, cujo êxito também depende muito do fardo kármico do espírito reencarnante. Mas ainda a vigilância espiritual da mãe, a verdadeira médium da vida, a defesa mais vigorosa e positiva da criança no mundo físico contra os maus fluidos do mundo oculto. Em sua fase infantil o espírito encarnado não só absorve as características próprias do espírito materno, como ainda alimenta-se de suas emanações protetoras. Pergunta:
Só a cor vermelha pode atalhar o mal-olhado. Ramatiz. Os objetos ou coisas na cor vermelha podem desempenhar duas funções proveitosas contra o mal-olhado. Primeiramente, absorvem a emanação nociva e concentram o raio vermelho, enquanto pelo seu aspecto ou natureza excêntrica atrai e desvia o olhar nocivo, que deveria incidir sobre certa planta, ave ou criança. Mas não é apenas a cor vermelha que se presta para neutralizar o raio vermelho produzido pelo inusitado fenômeno do mal-olhado. Quaisquer objetos de aspecto gritante, excêntrico e incomum ou até assustador podem atrair a atenção das pessoas, fazendo-as descarregar ali a sua dose fluídica nociva. Por isso, é algo comum encontrarem-se ferraduras, chifres de animais, amuletos gigantescos, carantonhas burlescas, imagens excêntricas ou demais objetos insólitos colocados em portões ou nas portas de residências do interior, que têm a função de atrair a veemência do mal-olhado. Trata-se de singela defesa magnética para desviar o fluido ruim através de um recurso excêntrico, mas eficaz, que então condensa a carga maléfica, evitando que ela incida e prejudique pássaros, plantas, flores, animais e crianças mais delicadas. Capítulo 11. Uso de amuletos e talismãs. Pergunta. Achamos que é crendice ou superstição certas pessoas usarem um pequeno frasco de mercúrio como amuleto ou talismã contra maus fluidos. Ramatiz. Sem dúvida, um singelo frasco de mercúrio junto ao corpo é de pouca eficiência, caso seu portador continue a produzir maus pensamentos e sentimentos ruinosos ao próximo. Conforme a lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, os maus pensamentos atraem maus pensamentos. No entanto, os antigos magos não eram apenas cientistas conhecedores de todas as leis e forças do mundo oculto, mas seriam ótimos psicólogos e psiquiatras na atualidade. Os seus talismãs e amuletos funcionavam como verdadeiros acumuladores de forças magnéticas, não só imunizando o campo áurico do indivíduo, como ainda captavam ou dispersavam os fluidos projetados contra o perispírito humano. A pessoa convicta de possuir poderoso amuleto, que a livrava das ofensas fluídicas inimigas, também se revigorava psiquicamente, tal qual o homem moderno sente-se mais seguro quando atravessa a região inóspita, de arma cinta. Pergunta. Mas existe algo de extraordinário no mercúrio que o torne um dos amuletos mais comuns? Ramatiz. O mercúrio sempre foi considerado um metal de extraordinária afinidade com o homem, pois acusa facilmente, aos psicômetros e radiestesistas, as diversas variações na circulação do éter físico, através do duplo etérico, o qual relaciona o perispírito com o corpo físico. Era considerado pelos magos antigos um metal que catalisa o prana ou a força viva dos corpos, para o crescimento e a maturidade, agindo pelo corpo etérico dos vegetais e minerais. Ademais, a sua composição química é fortemente influenciável pela força gravitacional da Lua e pelos eflúvios astralinos dos orbes mais próximos da Terra. É o único metal líquido a temperatura ordinária que se dilata com absoluta regularidade. É o único dissolvente físico de metais, formando ligas ou amalgamas com a maioria deles. Em dispersão coloidal, era empregado desde a Idade Média na forma de pomada contra as doenças da pele parasitárias, isto é, enfermidades predominantemente de origem miasmática, psíquicas e próprias do descenso vibratório de germens ocultos do mundo astralino. A peculiar constituição física do mercúrio, como intermediário entre o estado líquido e sólido, lembra perfeitamente a importante função do duplo etérico humano, que une o mundo oculto através do perispírito ao mundo material do corpo carnal. Assim como o duplo etérico exerce a sua ação exatamente no limiar onde termina o mundo espiritual e principia o mundo material, o mercúrio age também na fronteira do reino líquido e do reino sólido. Não é apenas um metal extraordinariamente sensível à pressão barométrica e à temperatura, utilíssimo para a confecção de barômetros, termômetros e manômetros,
Mas os antigos já usavam magneticamente preparado para assinalar as variações do éter humano e a natureza das projeções mentais e emotivas alheias. O próprio nome do Mercúrio, originário do latim, quer dizer mensageiro dos deuses. Há, portanto, muita lógica e procedência no seu uso peculiar, como um dos mais sensíveis barômetros e amuletos de registro das manifestações dos campos magnéticos da vida oculta. Pergunta: então há fundamento no uso de talismãs, amuletos e orações, que são considerados recursos protetores entre as pessoas mais supersticiosas? Ramatiz: os amuletos e talismãs, quando realmente dinamizados por magos experientes, obedecem aos mesmos princípios dos minerais radioativos, mas a sua ação é mais vigorosa e específica no campo etéreo-astral invisível aos sentidos humanos. Enquanto as substâncias de emanações terapêuticas, como a cânfora, a hortelã e inúmeros sais medicinais, ou pedras preciosas de aura benéfica e sedativa, como a safira e a esmeralda, também existem os corpos de radiações danosas, como o rádio, cujas emanações provocam a radiotermite, ou o chumbo, cuja aura provoca envenenamentos e cólicas abdominais. Determinados veios minerais radioativos situados no subsolo das residências humanas são responsáveis por certos tipos de varizes, cânceres leucêmicos, tumores, paralisias, anemias perniciosas e até perturbações emotivas, como é o caso da irradiação do ouro, que além de excitantemente cobiçosa, provoca estímulos suicidas na terapia injetável. As poeiras radioativas, que permanecem em suspensão após as explosões atômicas, atuam com intensidade em certos indivíduos, enquanto são pouco ofensivas a outros, demonstrando que no caso das radiações nocivas varia a própria defesa instintiva ou específica de homem para homem. Apesar de invisível aos sentidos físicos, a radiação atômica ataca o fenômeno da hematopoese na medula óssea, provocando forte anemia leucêmica devido à redução dos glóbulos vermelhos. Nota do médium: acerca dessa diferença de proteção instintiva e natural do corpo humano, de indivíduo para indivíduo, lembro-me de um garçom, natural da Espanha, o Sr. ZM, que resistia tranquilo e sorrindo ao impacto de 1000 volts carga elétrica, sem acusar qualquer anomalia exterior. Fim da nota. Existe no homem uma defesa radioativa natural, que provém do seu duplo etérico e do próprio campo eletromagnético de minerais organogênicos, como ferro, cádmio, cobre, chumbo e outros de traços conhecidos. Alguns indivíduos são bioeletricamente mais ou menos defensivos ou influenciáveis pela lei da gravidade, pelos raios infravermelho, ultravioleta, magnetismo lunar, impactos cósmicos, e, principalmente, pela ação astrológica exercida nos minerais da circulação sanguínea. Já nos referimos, nesta obra, a pessoas cujo astro dominante ou ascendente de nascimento os imuniza contra a aura tóxica e radioativa do vegetal pó de bugre, enquanto outras, por culpa do astro desfavorável, precisam até de médico para solucionar-lhes os graves distúrbios alérgicos semelhantes aos edemas de King. A aura das pessoas de bom ascendente astrológico é imune ao chicoteamento etérico do pau de bugre, enquanto as opostas absorvem a carga magnética violenta desse vegetal e altera-se imediatamente o seu metabolismo endocrínico. Poder-se-ia dizer que tais criaturas já possuem inatamente o seu amuleto radioativo capaz de espancar ou eliminar os maus fluidos, enquanto outras socorrem-se de talismãs ou berloques de minerais, para então gozar da mesma imunidade. Pergunta: como se exerce essa ação dos minerais no sangue, em concomitância com as emanações radioativas do exterior? Ramatiz: inúmeros minerais disseminados pela circulação sanguínea podem exercer função benéfica ou maléfica, conforme o ascendente biológico do indivíduo, pois tanto reagem contra os impactos radioativos do mundo exterior, como podem sintonizar-se aos mesmos, produzindo a saturação ou sedimentação sanguínea,
dando origem a certas doenças imprevistas. Mas é no plano oculto e imponderável que essa ação se exerce com mais vigor, pois o magnetismo é o fluido vital do homem existe nos objetos, vegetais, frutos e minerais que o cercam. Em torno de todas as coisas do mundo material, permanece uma certa aura radiante, magnética e invisível à visão comum. É tão evidente a aura exalada das coisas e seres, que os sensitivos podem sentir e distinguir, de olhos vendados, a natureza do ambiente de um matadouro, pela irradiação tétrica ali gerada no massacre dos animais, como a atmosfera de uma igreja, cujo suave magnetismo evolace das orações e devoções à divindade. Tudo isso nos revela e confirma a existência das auras boas ou más, benéficas ou maléficas, saudáveis ou enfermiças, ternas ou agressivas, vitalizantes ou debilitantes, que se evoluam dos seres e das coisas do mundo. São auras que ainda podem ser alteradas, reforçadas ou violentadas por outras cargas de magnetismo bom ou mau, irradiado de objetos preparados como são os amuletos e talismãs. Pergunta: há algum fundamento na boa ou má influência de uma joia? Ramatiz: a psicometria, habilidade psíquica de descrever o curso de certos objetos e coisas através de vários donos e ambientes, fundamenta-se nos acontecimentos impressos no corpo etérico ou duplo etérico desses objetos. Nota do médium: certa vez, o Sr. D.G., meu particular amigo, presenteou-me com um atraente objeto, espécie de camafeu lavrado com a figura de uma entidade hindu, esculpido em jade e olhos confeccionados em topázio, o qual poderia servir de pregador de gravata ou enfeite feminino. Mas sentia-me inquieto ao usar aquela joia, invadido por estranho temor, até que a submeti ao exame psicométrico em contato com a região etérea da glândula pineal. Não tardei em perceber, no éter refletor da mesma, um tipo de mascate negro, de turbante, que negociava bugigangas e depois presenteava a certas pessoas com o pregador que eu examinava. Esfumada esta cena, eu vi o comprador europeu ser assassinado com afiado punhal cortando-lhe a garganta, por outro negro hindu, enquanto um companheiro tolhia a vítima. E assim, por diversas vezes, a joia voltava ao mascate e servia, novamente, para indicar os turistas ricos, que depois eram degolados e roubados em seus bens pelos comparsas do mesmo. Trecho extraído da obra Voltei, de Irmão Jacó, página 33, que assim diz com relação ao mesmo assunto: mais tarde, vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Fim da nota. Muitas joias permanecem saturadas de sentimentos de inveja, cobiça, avareza ou de irritação, durante centenas de anos, conservando as impregnações físicas e mentais de seus possuidores já desencarnados. Essas joias emitem raios gravitacionais que penetram e se fixam no campo áurico do seu portador, assim como as cargas magnéticas projetadas pelo feitiço atingem a delicadeza do sistema nervoso e endocrínico humano, formando reações maléficas com outras substâncias intensamente radioativas. Atuam no campo emotivo e predispõem os seus novos donos a sentirem as mesmas desarmonias psíquicas que eram peculiares aos antigos proprietários. Os grandes iniciados ocultistas desaconselham a aquisição de objetos ou joias, de outras pessoas que tenham sido desventuradas, e os novos donos sofrerão as consequências perniciosas conforme o seu grau de sensibilidade. Há certo processo de magia capaz de limpar ou purificar a aura desses objetos de segunda mão, mas isso é operação que exige a mobilização de recursos radioativos emanados do duplo etérico de certos minerais e ervas odorantes de auras fortemente agressivas ou ativas, limpeza que também obedece a determinado horário astrológico favorável. Há fundamento lógico e científico no preparo de amuletos e talismãs,
Quando isso é feito por meio de magos autênticos, que sabem dinamizar o magnetismo vital concentrado pelo éter físico nas auras dos objetos, tornando os campos dispersivos e neutralizantes de emanações emotivas e eflúvios mentais nocivos. É óbvio que tais objetos de acumulação fluídica ou eletrizados no seu eterismo físico não conseguirão afastar os acontecimentos inevitáveis e determinados pelo vosso karma purificador. A nossa finalidade é demonstrar o fundamento científico ou vibratório de tais coisas, também submissas à lógica das leis evolutivas, pois os amuletos e talismãs tanto despertam estados eufóricos nas pessoas mais sensíveis, como exercem determinada profilaxia magnética em torno do duplo etérico do homem. Há crendices positivas e há crendices negativas. Os cientistas modernos podem desconfiar dos amuletos e talismãs, assim como os selvagens ficam com o direito de duvidar de que o poderoso raio lançado por Tupã possa ser captado e aprisionado pelo homem através do para-raios. Aliás, cremos que é bem mais lógico atrair e dispersar eflúvios produzidos pela mesma lei de correspondência vibratória, do que uma haste de aço laçar e prender o corisco. Pergunta: mas existe alguma diferença específica entre amuleto e talismã? Ramatiz: ambos são objetos de formas extremamente variáveis e feitos com substâncias diversas, espécie de acumuladores de energias magnéticas dinamizadas por entendidos. Eles catalisam ou dinamizam pela sua composição etérica o campo benéfico de defesa fluídica dos seus portadores. Há pequena diferença de interpretação entre ambos, pois os talismãs eram confeccionados com o fito exclusivo de criar uma aura protetora em torno do seu possuidor, para então ressarcir os impactos de fluidos perniciosos. Aos amuletos cabia a função de absorver as emanações maléficas e evitar a sua disseminação etérica na aura do seu portador. O talismã era exclusivamente defensivo e próprio para desviar as cargas fluídicas negativas contra o seu dono. O amuleto exercia a mesma atividade, mas podia catalisar os fluidos bons ou maus do próprio dono. Em consequência, quando os talismãs eram usados por outras pessoas, eles se tornavam inofensivos, porque a sua frequência vibratória estava intimamente vinculada ao seu primeiro dono, enquanto os amuletos podiam transmitir a outrem as influências boas ou más do seu antigo possuidor. Daí, a conveniência de se conhecer a procedência de amuletos ou joias, antes de usá-los, porque propagam em torno as influências benéficas ou maléficas de que estão revestidos como condensadores de fluidos gerados pela alma humana. Malgrado o cepticismo moderno, é quase inconcebível a diferença de aura vibratória de uma joia usada por Jesus ou Francisco de Assis, se a compararmos com outra pertencente a um Nero ou Torquemada. Pergunta: ainda se pode confiar nos poderes de amuletos e talismãs, comumente prescritos em trabalhos de Umbanda e Candomblés? Ramatiz: os amuletos modernos e ainda usados por pessoas supersticiosas já não produzem os efeitos tão vigorosos de outrora, porque, além de rarearem os verdadeiros magos que os confeccionavam com segurança, tais condensadores, atualmente, podem ser substituídos pela própria ciência no campo de imantação eletromagnética. No futuro, a humanidade compreenderá o fundamento lógico, positivo e científico da magia, alquimia e feitiçaria. A evolução humana se faz por espiral, em ciclos gradativos, pois tudo que hoje é posto de lado, como crendice ou superstição, amanhã será novamente retomado e estudado, descobrindo-se o seu fundamento sensato. As lendas dos vampiros, as crendices no poder de substâncias mágicas, as orações fecha-corpo, ou amuletos, talismãs, filtros misteriosos e poderes excepcionais de certas pessoas, em breve serão explicados satisfatoriamente pelos cientistas e parapsicólogos modernos. As energias fabulosas, que atualmente manejamos do lado de cá, no campo da ciência transcendental e da terapêutica espiritual,
o homem também conseguirá descobri-las e dominá-las para a vivência sadia e prazenteira no mundo físico. Inúmeros inventos e recursos, que hoje assombram a humanidade foram descobertos no campo da energia oculta, já são considerados obsoletos e anacrônicos em nossa esfera de labor espiritual. No futuro, certos amuletos e talismãs de confecção científica, supercarregados de eletromagnetismo, poderão acelerar o funcionamento dos chakras do duplo etérico, harmonizar a circulação sanguínea, a nutrição vital e o metabolismo endocrínico, assim como dinamizar as auras humanas, desintegrar formas pensamentos nocivas, concentrar energias defensivas e refratar cargas fluídicas ofensivas. Porventura, a eletroterapia e radioterapia já não modificam a contextura atômica dos tecidos através da aplicação de raios infravermelho, ultravioleta e ultrassons, proporcionando condições de saúde aos enfermos. Quando os cientistas terrenos puderem influir no psiquismo humano, tanto quanto já o fazemos em nossas colônias espirituais, eles poderão construir aparelhos de alta frequência e de sensível atuação no campo vibratório da psique humana, eliminando estados de espírito depressivos e sofrimentos emotivos sob a aplicação dessa avançada ciência, de heteroterapia. Não se espante, o cidadão futuro, se o comércio mercenário anunciar aparelhos heteroterápicos de proteção contra cargas enfeitiçantes de bruxaria mental, verbal e física de encarnados e desencarnados. Pergunta: porventura, não bastaria uma conduta de alto teor espiritual, para o homem dispensar qualquer preocupação de amuletos, talismãs ou orações prometedoras? Ramatiz: indubitavelmente, é a cristificação ensinada por Jesus a verdadeira e definitiva solução para os problemas do espírito humano no seu aprendizado material. O Evangelho resolve todos os problemas do mundo carnal e espiritual, sem necessidade de amuletos, talismãs, mitos, crendices, religiões, sortilégios, benzimentos, curto fechado, deformações, preces, despachos, passes, doutrinas, trabalhos de mesa ou de terreiros. Mas, infelizmente, isso não acontece porque o homem ainda precisa socorrer-se dos recursos prosaicos e defensivos do mundo oculto através das forças da natureza, a fim de manter-se algo equilibrado na sua existência tão contraditória. A vivência incondicional e incessante da criatura submissa ao esquema libertador do Evangelho do Cristo supera a capacidade defensiva do mais prodigioso talismã do mundo. O homem não atrai fluidos maléficos sobre si, desde que mantém o pensamento limpo e fraterno sobre a irmã sensual que passa, o cidadão que erra, o vizinho que incomoda, o patrão que explora, o governo que se corrompe, o sacerdote que avilta a igreja, o companheiro que prevarica, ou os espíritos atrasados, que escondem a sua desventura no esgar mentiroso da farsa circense. Indiscutivelmente, o amor incondicional é o estado de espírito que sustenta e defende o ser humano contra as mais diabólicas ofensivas do mundo oculto. O homem cristificado, paradoxalmente, pode ser um ateu, e, no entanto, apesar de ele descrer de Deus, pode viver exatamente como deseja Deus. Mas o homem que pode dispensar todas essas coisas do mundo, e, também, todos os recursos das criaturas do que se devotam a servir a humanidade, livre de superstições, crendices, benzimentos, amuletos, religiões, doutrinações ou proteções ocultas, sem dúvida, esse homem também não precisa mais encarnar-se nos mundos planetários, porque é ele um cidadão autêntico do céu. Capítulo 12. Benzimentos e simpatias. Pergunta: os tradicionais benzimentos produzem algum efeito positivo nos pacientes? Ramatiz: desde que confieis no poder do bem, é evidente que também deveis confiar no benzimento, pois este é um modo de praticá-lo. A quem maldize quem abençoa, quem benze, abençoa. É tão funesto desejar o mal, como é benéfico desejar o bem. O benzedor, portanto,
É a criatura que durante alguns momentos abdica de seus interesses e de sua própria comodidade, a fim de movimentar forças em favor de outrem. Portanto, descrer do benzimento é o mesmo que descrer da positividade do bem. Pergunta: o benzimento seria um ato de magia? Ramatiz: conforme diz o dicionário comum, magia é a ciência ou arte de empregar conscientemente os poderes invisíveis para obter efeitos visíveis. A vontade, o amor e a imaginação são poderes mágicos que todos possuem e quem os desenvolve e os emprega conscientemente é um mago. Em consequência, o benzedor, que benze, faz simpatias ou responsos, exorcismos ou passes, é a pessoa que está mobilizando os poderes invisíveis para conseguir resultados positivos no mundo material. E como emprega tais poderes para o bem, é, também, um mago que pratica magia branca. Não importa se ele não se cerca dos apetrechos consagrados pela tradição milenária da magia. Mas é um mago popular praticando a sua magia a varejo destinada a fins de menor importância. O benzimento é um ato de magia teúrgica, porque é uma arte de fazer milagres. Pergunta: como se produz o efeito benéfico nos tradicionais benzimentos de quebranto das crianças? Ramatiz: as criaturas do que praticam o benzimento são verdadeiros transformadores vivos, pois dissolvem o fluido do mal-olhado ou da projeção mental à distância e malevolamente incrustados na aura das crianças. Elas se ajustam muito bem no conceito dinâmico recomendado por Jesus: quem tiver fé como um grão de mostarda, remove montanhas. Em face da maldade ainda predominante no mundo primário terreno pelo entrechoque dos piores sentimentos de raiva, ódio, ciúme, perversidade e orgulho, o benzedor é um oásis no deserto escaldante do sofrimento humano. Ele cura bicheiras, levanta quebranto, alivia epilépticos, afasta mal-olhado, acalma vermes, reza responso para descobrir aves e animais perdidos, defuma residências enfeitiçados, limpa a aura das criaturas contaminadas com maus fluidos, expulsa o azar da vida alheia, benze quizemas e impingens, conserta a espinhela e arca caída das crianças recém-nascidas, benze de inveja ou de susto, faz simpatias que derrubam verrugas ou calos. Mais vale a preta velha com o galho de arruda, cheia de crendice e superstições invocando nosso Senhor Jesus Cristo para benzer o próximo e livrá-lo dos fluidos ruins, do que Alexandre, César, Gengis Khan, Napoleão, Hitler e todos os comandos militares do mundo, que esfrangaram corpos sádios e jovens, derramando sobre a face da terra o sangue generoso dos homens. 1000 vezes inofensivo benzedor, humilde e analfabeto, que ajuda o homem desventurado a viver, do que o cientista, o general ao líder político, que destroem a juventude do mundo sob o massacre hediondo da guerra. O caboclo inculto, pobre e ingênuo, prolonga a vida do próximo, enquanto as elites dominadoras do mundo povoam os cemitérios de corpos trucidados. Felizes os que se curvam ao benzimento supersticioso, que lhes ameniza a existência atribulada, do que aqueles que se subordinam ao gênio científico, que aperta um botão eletrônico e liquefaz milhares de criaturas sob o fogo desintegrador da bomba atômica. Pergunta: mas se Deus criou o mundo e o homem sob o determinismo de aperfeiçoamento espiritual, por que a necessidade de acrescentar posteriormente os recursos de medicina e benzedores, quando também poderia ter estabelecido um modo de vida humana que dispensasse tais coisas? Ramatiz: sem dúvida, Deus criou o mundo, o homem e disciplinou todas as manifestações da vida do espírito na carne, de modo a consolidar as consciências individuais e conduzir-as à felicidade eterna. Por isso, o homem é uma consciência individual ligando-se pelo fio do espírito às diversas personalidades humanas, constituindo-se numa espécie de colar vivo que o vincula à própria vivência do céu. Mas em vez de o homem seguir as inspirações superiores no seu aperfeiçoamento espiritual, a fim de cultivar existência sadia conforme as leis do Senhor,
Ele desviou-se do rumo ascensional e penetra atalhos, desperdiçando precioso tempo à margem da estrada principal. O homem artificializou a sua existência e tentou realizar prematuramente o que ainda exigia longo tempo. O advento da razão humana tornou epicurista e insaciável, tentando requintar as exigências naturais do corpo e transformar em prazeres o processo técnico da continuidade da espécie. Sobre os fenômenos comuns da alimentação e procriação, ele impôs as suas concepções inoportunas. À medida que o homem artificializa-se ou civiliza-se, ele também perde aquele sentido sábio e reto que o orientava no caminho proveitoso da vida. Então perturba-se, pela incapacidade de sanar as suas próprias enfermidades decorrentes das anomalias cotidianas. Inferioriza-se aos próprios animais selvagens, sádios e pelo lucídio, que ainda sabem prover as suas necessidades orgânicas e buscam a planta medicamentos para a cura de suas perturbações na luta pela sobrevivência. Os elefantes viajam semanas de sua localidade familiar até zonas distantes, na África, a fim de mastigarem as folhas de arbustos terapêuticos contra certas epidemias periódicas. As alcateias de lobos desviam-se do seu curso normal para ingerir as ervas que lhes eliminam as cólicas digestivas, e os próprios cães domesticados, apesar da influência perturbadora do homem, ainda sabem distinguir certa gramínea curativa dos seus males. Algumas aves de longo porte, no Oriente, praticam periodicamente uma espécie de lavagem intestinal com a água dos rios, a fim de evitarem as infecções dos trópicos. No entanto, assim que tais aves e animais são trazidos para a civilização e passam a viver no ambiente viciado do homem, desarmonizam-se na saúde, devido à alimentação quente e funesta do civilizado, à base de sal e açúcar. Eles então perturbam-se no seu velho senso instintivo de encontrar o remédio para suas dores e incômodos, necessitando dos cuidados do veterinário. O próprio cão de caça vai perdendo o faro à medida que sua espécie se reproduz no ambiente civilizado, e os caçadores costumam treiná-los novamente na mata, para que eletrizem outra vez o seu faro psíquico. Os homens das cavernas, fortes e taurinos, também sabiam buscar instintivamente as folhas ou raízes curativas para seus males e perturbações físicas, que sofriam do meio agressivo onde viviam. Mas, à medida que eles foram agregando-se em famílias, tribos, povos e nações, o desenvolvimento e apuro do intelecto baseados na frialdade do raciocínio, enfraqueceu-lhes a índole natural do instinto animal. E assim desenvolveram apetites anômalos, requintaram o seu viver com exigências e práticas epicurísticas através dos fenômenos comuns da procriação e nutrição, pervertendo o olfato e o paladar, a ponto de ingerirem os alimentos mais repulsivos à guisa de ambrosia dos deuses. Os mestres cucas modernos, como os costureiros da moda feminina, esmeram-se na confecção de pratos modernos e coloridos, os quais disfarçam os assados e os cozidos das partículas orgânicas mais nauseantes do porco, boi, carneiro, das aves, dos répteis e insetos indicados num cardápio mórbido. As hortaliças, os legumes e os vegetais, prenhes de vitaminas e minerais tão necessários ao organismo humano, as frutas sazonadas e deliciosas são subestimados nos festins carnívoros programados para satisfazer o intelecto refinado do homem moderno. Pergunta: por que os benzedores, em geral, são criaturas incultas, pobríssimas, supersticiosas e até analfabetas? Ramatiz: eles podem ser incultos, analfabetos e supersticiosos com as suas crendices exóticas, mas lidam com forças ocultas na mesma igualdade de condições com que os radiologistas mobilizam os raios de Röntgen, na radiografia, o médico, o ultrassom, a eletroterapia, o infravermelho ou ultravioleta. Mas enquanto as energias projetadas pelos aparelhamentos da ciência médica só agem na estrutura física ou atômico e molecular, as forças mobilizadas pelos benzedores atuam intimamente no psiquismo humano.
O benzimento é uma projeção etérea astral impregnada da substância mental e emotiva do benzedor, ativando o campo energético combalido ou perturbado do paciente. Os médicos, benzedores oficiais, usam a eletroterapia de projeção de ondas de toda a espécie,